Eu sinto que tenho potencial, mas tem alguma coisa que me prende, tem alguma coisa me limitando. Será que eu estou usando todo o potencial que eu tenho? Será que as pessoas têm potenciais iguais? Será que eu posso tudo o que eu quiser? Até onde vai o meu potencial? Qual é o limite do meu potencial? Perguntas essas muito importantes e muito comuns em todas as minhas redes sociais, e hoje nosso 13º episódio é justamente para ajudar você a explorar o máximo do seu potencial. Qual é o limite do seu potencial? Quais são as qualidades verdadeiras que vão fazer com que você explore o seu potencial? Desbloqueie o seu potencial, afinal de contas o mundo está esperando você liberar o seu potencial. Pode apostar, escreve aí. O mundo todo está esperando você liberar o seu potencial. Por que algumas pessoas conseguem liberar esse potencial? Porque outras estão travadas, por mais que sejam inteligentes, por mais que sejam talentosas, não conseguem o mesmo nível de sucesso. Esse é o nosso 13º episódio. Eita, Marcelo, que maravilha! Você tá feliz, meu querido? Muito feliz, 13º episódio. Nós temos muitas pessoas chegando nas nossas redes sociais, não é? Está crescendo bastante, né? Está crescendo, a gente está colocando a nossa voz que empodera no mundo, para contribuir com as pessoas, com as empresas, com os times, com as famílias, com você que está aí do outro lado, querendo, inclusive, aproveitando esse espaço de começo aí de podcast, os primeiros minutinhos, passa lá no meu Instagram e aproveita para deixar sua mensagem, aproveita para você fazer perguntas, aproveita para você deixar os melhores temas para a gente lá, para a gente trazer aqui para o nosso podcast, aquilo que vai contribuir com você. E uma coisa muito legal, viu, Marcelo, do nosso podcast, é que todo esse conteúdo que a gente está trazendo nessa primeira etapa do nosso trabalho aqui, ele é legítimo, ou seja, ele faz parte do meu trabalho dentro das organizações, ele faz parte do meu trabalho com as pessoas. Então você está tendo aqui o que existe de mais legítimo, de mais real, com evidências científicas, com evidências práticas do que realmente funciona quando o assunto é desenvolver pessoas. Então aproveita, transforma esse seu momento do Maria Rica em um momento de prosperidade e riqueza mesmo na sua vida, tá bom? Então hoje a gente está aqui para falar disso, mas antes de falar das qualidades que nós precisamos desenvolver, e você vai ver que rico, hein? Hoje o podcast vai ser mais curtinho, mas é muito rico, né? O meu objetivo é trazer um conteúdo sucinto, resumido, poderoso, assertivo, para você conseguir em 30 e poucos minutos, você ter acesso a esse conteúdo e plantar mais uma sementinha de prosperidade aí na sua vida. Mas antes disso, eu não posso deixar de falar para quem está chegando aqui do meu livro, que foi lançado recentemente, que é a Antifraca, que tem boa parte de todo esse material, desse conteúdo que nós estamos trazendo. Olha esse aqui, capa dura, hein, gente? Em dezembro a gente lança a nossa edição capa dura. Foi aprovada agora. E ele tá maravilhoso, tá lindo, tá maravilhoso, tá lindíssimo. Tá poderoso demais, né, Marcelo? Muito bonito. Então, para você presentear em dezembro, as suas amigas. Agora vai chegar também o Dia das Mulheres, em março. Nós já temos muitos eventos aí para março do ano que vem, já com o livro Capa Dura, onde as empresas estão nos contratando para fazer a palestra do Movimento Antifraca, que é o poder de acreditar que você pode. Logo, todas as pessoas recebem na palestra esse livro maravilhoso, tanto esse capa dura ou o outro que é normal, que é maravilhoso também, mas esse aqui tá um luxo e recebem autografado, né? Independente do tamanho do evento, a gente se organiza, tá bom? Então não poderia deixar de falar desses temas aqui do Antifraca, do livro Antifraca, estão todos dentro aqui do Maria Rica, e hoje a gente vai falar de um muito importante. Então vamos voltar à pergunta desse tema. A pergunta é a seguinte: é muito comum, muito recorrente a pergunta: Veri, eu tenho potencial? A pergunta que mais me fazem no meu Instagram, a pergunta que mais me fazem em todas as minhas redes sociais. Preste muita atenção nessa pergunta. Talvez essa pergunta é a pergunta que você mais se faz também. Qual é o limite do potencial humano? Qual é o meu limite? Quais são os meus limites de sucesso? Será que existem limites? Será que algumas pessoas elas nasceram para obter mais sucesso do que outras? Onde está essa condição?
ao que o sucesso é definitivamente, como poderíamos dizer, ele é equiparado, né? Onde está a condição específica dele? Onde está a sua equivalência? Né? E por muitos anos eu me perguntei exatamente isso, porque eu me sentia assim, poxa, eu tenho muito potencial, as pessoas falavam para mim, Veri, você tem um potencial incrível, você é muito inteligente, mas eu não sabia por onde começar a explorar esse potencial. Então hoje é esse o tema, hoje é esse o foco, para você que talvez está nesse momento de decisão, está nesse momento, já estou te dando um spoiler do qual é o contexto, mas para você que está nesse momento de decisão, para você que está chegando aí nos seus 30, 40 anos e talvez sente que tem potencial para alcançar algo mais, para ir além, mas não sabe por onde começar, não sabe quais são essas premissas, né? O que realmente é necessário ser feito para que você alcance, para que você explore todo o seu potencial. E eu quero começar, então, com uma frase do Tim Grover. Tim Grover é o treinador, né, treinador, na verdade, treinou a parte física do Michael Jordan durante 15 anos. Eles começaram uma história para durar 30 dias e durou 15 anos. E ele é conhecido como aquele mentor, aquele preparador físico, que além de bom preparador físico, é um excelente preparador mental. E ele escreve um livro, Os Implacáveis, onde ele conta toda a trajetória do Michael Jordan e de outros atletas, e ele conta qual é a diferença que existe na mentalidade dos campeões, que não existe na mentalidade das pessoas comuns. Olha que maravilhoso! Vê essa informação, que poder! Olha o que eu estou te dando. Presta atenção nessa informação. E ele fala que o maior erro das pessoas, quando ele olha para esses campeões, Michael Jordan e tantos outros que ele teve a oportunidade de desenvolver, de treinar, ele fala o seguinte, sucesso não é o mesmo do que talento. O mundo está cheio de pessoas incrivelmente talentosas que não tiveram sucesso em nada. Elas vêm, fazem o que querem e, se isso não der certo, elas culpam todo mundo porque acabam achando que o seu talento deveria bastar. Mas não basta. Se você quiser realmente ser bem-sucedido, precisa ir além. E aí, eu me pergunto, quando ele diz é preciso ir além, do que especificamente Tim Grover está falando? O que é ir além? Onde está esse processo além da habilidade? Além do talento que você recebeu, e é exatamente esse o tema do nosso podcast. Então, é o que ele fala, vem muito de encontro com todos nós temos potencial. Todos nós nascemos com imenso potencial. A questão é, o que, no decorrer da vida, vai bloqueando o acesso a todas as nossas potencialidades? E é exatamente esse o contexto do Maria Rica. Parece interessante esse tema hoje? Você tem essa sensação também? Você se pega pensando, Marcelo, poxa vida, eu acho que eu podia mais, né? Eu acho que eu poderia esperar mais da vida, eu acho que eu poderia explorar mais a vida, viver coisas ainda maiores e melhores, mas por onde eu começo? Por onde eu começo a desenhar esse cenário, por onde eu começo a desenhar esse futuro? Então, eu quero te dizer que o primeiro passo, e também é o primeiro erro que as pessoas cometem, é o seguinte, sucesso. Sucesso, ele não é um privilégio. Sucesso é uma decisão. E sucesso, por mais que ele seja possível para todo mundo, nem todo mundo vai alcançá-lo. Porque sucesso não depende de talento. Sucesso depende de uma decisão. Sucesso é uma decisão. Quando a gente mergulha profundamente na psique, quando a gente mergulha profundamente em como pensavam grandes atletas, grandes líderes, sabe, esses líderes, esses atletas, essas pessoas de altíssima performance, em qualquer área, não importa se a performance dela está em promover ações sociais, não importa se a performance dela está em esportes, não importa se a performance dela está em empresa, em ser um profissional brilhante, não importa. Quando você olha para uma pessoa que se sobressai perante as outras, que se destaca em meio à multidão, essa pessoa
não é privilegiada. Essa pessoa tomou uma decisão por estar neste lugar. E quando a gente fala de decisão, a gente fala o seguinte, que se você não tomar uma decisão, se você não aprender a tomar uma decisão que vai guiando sua vida, tanto pequenas decisões como grandes decisões de vida, a sua vida fica presa no acaso ou então na prévia dos acontecimentos. E você vai se envolvendo, você fica sem critérios, você fica sem um norte, sem uma direção de qual é a melhor próxima decisão que você precisa tomar. Logo, a sua vida fica complexa e ela fica, como eu vou dizer, sem rumo, né? Sem prumo. Então, a decisão é a palavra-chave do potencial. Então, se você, preste muita atenção no que eu vou dizer agora para você. Se você quer usar plenamente todo o potencial que você tem, e olha, não dá nem para medir, você precisa aprender sobre tomar decisões. Você precisa, em primeira instância, saber como canalizar o potencial que você tem. E para você canalizar o potencial que você tem, somente uma decisão é capaz de fazer isso. É através de uma decisão que você canaliza o seu potencial para um determinado enfoque. Em todas as áreas da vida que você quiser, uma decisão te salva. Uma decisão vai fazer com que você saia de uma vida medíocre e tenha uma vida grandiosa. Uma decisão. E eu vou te ensinar agora a tomar uma decisão. Eu vou te ensinar agora quais são os 4 elementos, os 4 principais erros que deixam turva a sua decisão, que deixam a sua decisão a Deus dará, como dizia minha mãe. Deixam a sua decisão à mercê de tantas fragilidades que no fundo você acaba por não tomá-la. Deixa a sua decisão a cargo de hipóteses que você mesmo cria dentro da sua mente, que você acaba não tomando uma decisão. E então vamos lá, vamos falar sobre a fórmula da decisão. Há muitos anos, quando eu me deparo com essa fórmula da decisão, foi uma das coisas mais incríveis. Preste muita atenção. A decisão tem uma fórmula. E quando você começa a controlar, quando você começa a entender quais os princípios dessa fórmula, você se torna mestre em tomar decisões na sua vida. E a sua vida se simplifica. Por isso você consegue fazer mais coisas do que você gostaria. Então vamos lá. Decisão. Imagine D. Para você decidir, D é igual, pega a fórmula, I mais R menos C vezes R ao quadrado. Pronto, a fórmula da decisão. Você vai colocar essa decisão no ar, não vai, Marcelo? Com certeza vai colocar aí o nosso D igual a I mais R menos C com R ao quadrado. O que essa fórmula está querendo dizer? Ela está falando de 4 elementos que a nossa cabeça processa rapidamente para tomar uma decisão. Tanto uma grande decisão de vida, como pequenas decisões. Até mesmo uma decisão de compra passa por esse processo. Mas hoje eu quero falar sobre grandes decisões. Decisões de vida que vão explorar todo o seu potencial. Então, a primeira coisa que você precisa é, em relação ao seu futuro, tomar uma decisão de quem você deseja se tornar. Quando a gente analisa, por exemplo, Michael Phelps, quando a gente analisa Michael Jordan, os dois, exclusivamente, os dois haviam decidido por se tornar os melhores na sua área de atuação. Não importa o que faziam, mas eles decidiram que seriam os melhores na sua área de atuação. Não importa o quê. Não importa o que você queira ou esteja buscando. A única coisa que você precisa tomar uma decisão é: eu quero ser o melhor. Não importa o que eu vou fazer. Não importa em que área eu vou atuar. Não importa se eu vou ter empresa ou não. Eu simplesmente vou ser o melhor naquilo. Eu vou ser próspero. Eu vou ter recursos, eu vou ser abundante, eu vou ter uma vida incrível, eu vou ter prosperidade financeira, eu vou ter relacionamentos formidáveis, eu vou ter uma família
maravilhosa. Essa é a decisão. Toda vez que a gente vai buscar por aquilo que a gente quer, geralmente a gente começa a colocar conflitos nessas decisões como se elas não fossem possíveis de serem mudadas. Então, olha só, muitas pessoas não conseguem determinar que vão ter um excelente relacionamento amoroso porque acabaram de passar por uma decepção. Eu não estou dizendo para você repetir os mesmos erros. Eu estou dizendo para você, esse é o principal erro que as pessoas cometem. Quando ela vai tomar uma decisão, ela precisa tomar uma decisão para o futuro, ela tende a não tomar uma decisão de futuro porque ela acredita que ela pode repetir os problemas do passado. Por exemplo, eu quero um casamento espetacular, uma experiência divina no meu próximo relacionamento. Ela não consegue dizer isso. Ela não consegue profetizar isso. Ela não consegue desejar isso, ó. Desejar isso, talvez porque ela tenha acabado de passar por uma decepção amorosa ou por um casamento que não deu certo. Decisão não tem nada a ver com o passado. Decisão tem a ver com o que eu quero. Está contido na palavra o que eu quero. Não está contido na palavra o que aconteceu. Não está contido na palavra por que aconteceu. Não está contido na palavra o que faltou. Está relacionado ao que eu desejo, ao que eu quero. Então, decisão tem a ver com o que eu desejo para o futuro, não o que eu não quero mais do passado. Então, sempre de forma positiva, não importa em qualquer área, não importa agora se você nem sabe o que você quer. O que importa é as macro decisões que você precisa tomar. Porque as demais coisas vão vir, os demais elementos que vão te ajudar a tomar uma decisão clara, vem a seguir. Então a decisão ela é grande, sabe? Ela é macro. Uma decisão é, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ter uma família maravilhosa, eu quero ter um relacionamento formidável, eu quero ser próspero financeiramente. Ótimo. Essa é a sua decisão. O que acontece com as pessoas? Na grande maioria das vezes, elas só ficam no D. Elas só ficam vislumbrando essa decisão, mas elas não articulam com eficiência os próximos elementos que fundamentam a decisão. Preste atenção no pior erro que você pode cometer. Você ficar preso na idealização da decisão. Ah, eu quero ser próspero. Eu quero um relacionamento incrível. Eu quero uma família maravilhosa. Eu quero ser o melhor profissional do mundo. Só que você não desenvolve os elementos que dão sustentabilidade a essa decisão. Os elementos que a gente vai falar agora que são os interesses, os recursos, o custo de tudo isso e o porquê vai valer a pena. Esses 4 elementos, por mais incrível que pareça, eles passam rapidamente na sua mente inconsciente, muitas vezes, na grande maioria das vezes. E eles se misturam tanto e tão rapidamente que você trava no momento de tomar uma decisão. E é isso que você precisa aprender. A realmente desenvolver esses 4 elementos que vêm posterior a uma decisão. Eles sucedem a uma decisão. Eles estão no meio da decisão. São elementos que parece, sabe quando você coloca dentro de uma panela as pipocas todas e de repente elas começam a estourar? Esses elementos são 4 pipocas que ficam estourando ali, muitas delas, muitas delas. E aí de repente a panela enche, você não sabe o que você faz com aquilo. Então vamos lá. O primeiro elemento para você tomar uma decisão concreta, a decisão é o que eu quero. O primeiro elemento é qual que é o meu desejo real? Quais são os meus interesses? Quais são as minhas paixões? Ou seja, essa decisão, ela está relacionada a uma paixão, a um desejo, a um forte desejo meu. Eu desejo isso. A primeira pergunta que o seu cérebro faz depois que você tem a ideia de uma decisão é: eu desejo mesmo isso? Eu quero isso? Então aí já começa o primeiro problema. As pessoas colocam metas, colocam destinos em suas vidas que nem são assim tão interessantes para si mesmas. Elas estão colocando só para cumprir com uma fase. Sabe, passar de ano? Mas no aspecto decisão de vida não dá para ser assim. Então, o primeiro elemento é: quais são os seus interesses? Você realmente deseja isso?
Você quer mesmo? Você deseja isso? Então, o que você deseja dentro disso? Por exemplo, se você estiver decidindo por uma carreira, você deseja aquele estilo de vida que aquela carreira vai te proporcionar? Você deseja aquele ambiente que aquela carreira, que aquela profissão vai te proporcionar? Aqueles assuntos que você vai lidar no dia a dia, eles são interessantes para você? Você sente prazer em estar hoje projetando esses assuntos, em estudar esses assuntos? São assuntos que você gosta de tratar? Então, o interesse está diretamente relacionado à congruência da decisão profissional. Falar da decisão, eu quero ser o melhor profissional que existe, ou o melhor nessa área. Qual é a área que te dá interesse, que te desperta desejo, que desperta tesão mesmo, que você acordaria todos os dias animado, porque é um assunto que te move, te sequestra. Até mesmo quando você está lidando com ele, você nem vê o tempo passar, porque faz parte das suas paixões e interesses, do seu íntimo. E essa resposta só você pode dar. Muitas vezes, qual que é a dificuldade aqui nos interesses e nas paixões? Que a gente não consegue tomar decisões? Porque às vezes você é advogada e os seus interesses, suas paixões, tá lá em fazer pudim para vender. Tá lá em ser uma fábrica de pudim, não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo hoje. Mas quando você está na cozinha, você ama estar na cozinha. Você ama fazer artesanato. Você ama fazer aquilo. O tempo voa. E isso mostra um pouco das suas principais habilidades, paixões. Aquilo que você curte na vida. Então entenda, uma decisão de ser o melhor naquilo que você faz, ela precisa estar relacionada às suas paixões, aos seus valores, aos seus interesses. Se você está tomando a decisão por casar, por ter um excelente relacionamento, os seus interesses, os seus valores, você tem que realmente, isso tem que estar realmente presente em você. Isso tem que estar realmente fluido em você, né? Tem que ser verdadeiro em você. O segundo elemento, então imagina o seguinte, eu estou tomando uma decisão aqui de mudar de emprego, ou de ser o melhor no que eu faço, ou de abrir um negócio. A primeira coisa é, puxa, isso é apaixonante para mim? Eu faria isso até o final da minha vida sem ganhar nada, só levando prejuízo se fosse necessário? Porque eu simplesmente gosto de fazer isso? Primeiro ponto de uma decisão importante é a paixão, é o quanto eu quero isso, o quanto eu desejo isso. O segundo elemento que o seu cérebro vai trazer aqui é o seguinte, recursos. Poxa, eu consigo, eu tenho recursos para isso, eu tenho competências para isso. E é aí onde a grande maioria das pessoas deixa de tomar a decisão. Porque quando a gente fala em termos de recursos, nós nunca estamos prontos para uma decisão que nós acabamos de tomar, para uma meta que nós desejamos alcançar. Jamais. Se você estivesse pronto para aquela meta, para aquele resultado, você estaria vivendo esse resultado. Esse é o conceito de Peter. Ou seja, você nunca está pronto para o próximo nível. E aqui é muito interessante porque sua cabeça vai pensar, poxa, mas eu tenho, não. Daí a grande maioria das pessoas pensa, eu não consigo. Isso não é para mim. Eu não tenho os recursos que eu preciso. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho competências, eu não falo inglês, eu não tenho dinheiro para abrir uma empresa, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho... precisa fazer, eu não tenho uma boa comunicação para fazer o marketing digital, eu não entendo de marketing digital, eu não entendo de vendas, eu não entendo. Ela coloca tantos não tenhos, quando ela olha para si, que ela acaba por não decidir. Ou muitas vezes ela faz algo, mas sem decidir plenamente. Então ela não se entrega verdadeiramente. Então olha a importância do segundo elemento. Então, para tomar aquela decisão, primeiramente, seu cérebro vai pensar, eu quero isso? É suficientemente apaixonante para mim fazer isso? Chegar a alcançar isso? É apaixonante para mim? É algo que eu vou sentir prazer? Segundo, eu tenho as condições? Eu tenho os recursos físicos, intelectuais, cognitivos, competenciais para eu alcançar
essa decisão, para eu alcançar essa meta, esse objetivo? E aí a gente tem um outro grande elemento que entra em ação imediatamente, que é o cálculo de custo. Você começa a pensar, poxa vida, o que eu vou ter que abrir mão para essa decisão se fortalecer ou se concretizar? E é aí que mora o perigo. E é aí que a gente divide os menininhos dos homenzinhos, as menininhas das mulheres fortes. É nessa palavra-chave. Quanto vai custar eu realizar isso? Todo mundo tem consciência do que vai custar realizar algo. Poucas pessoas conseguem desejar a ponto de pagar o preço daquele custo, do que vai custar. Todos aqueles recursos que ela não tem. Desenvolver todos os recursos que ela não tem. Abrir mão de quem ela foi para se tornar quem ela quer ser. Abrir mão do tempo necessário para fazer aquilo acontecer. Passar pelas dores, pelo sacrifício, pelas perdas. E tem pessoas que contabilizam tantos custos que elas não conseguem tomar decisões. Muitas vezes elas exageram nos custos. Elas fazem um cálculo desprovido, principalmente os pessimistas, ou as pessoas que têm baixa autoestima. Elas nivelam para baixo o seu nível de recursos e elas nivelam acima o nível de custo. Então imagina, se você se olha e se vê pequeno e o custo de implementar uma decisão na sua vida é alto, essa distância aqui é o tempo que você fica parado. Preste atenção. Veja bem por que algumas pessoas não conseguem decidir. Porque em alguns momentos, no processo decisório da vida dela, existem dois fatores que são cruciais. O primeiro é, eu tenho os recursos? Eu tenho, digamos, a personalidade que eu preciso para alcançar essa meta? Quando a pessoa olha muito abaixo para ela, e aí ela vai fazer uma outra conta de custo. Quanto vai custar eu desenvolver essa personalidade para alcançar esse resultado? E ela coloca o custo lá em cima. E a personalidade, a sua personalidade, ela desvaloriza. Olha a discrepância. Personalidade, ela se olha e se vê lá embaixo. Custo, ela se olha e vê lá em cima. Ela fica parada. Ela fica patinando esse tempo, que é o percurso de produção. Ela não toma decisão. Por quê? Alguém aqui em sã consciência tomaria a decisão de fazer algo cujo se sinta incapaz e o custo, o risco dessa decisão seja inviável, enorme? Não. Então, essa discrepância de percepção faz com que você fique parado. Você se vê pequeno e você vê os custos para se tornar grande enormes. As pessoas de sucesso, elas se veem da maneira que são, no nível que são, de forma real, com suas vulnerabilidades, mas também com seus pontos fortes. Elas conseguem ter uma visão clara de quem são e elas têm uma visão clara de custo. E elas fazem a conta, sim, de quanto vai custar, mas elas sabem muito mais do que isso, do potencial que elas têm para desenvolver, para lidar com esses custos. Então a visão é mais assertiva, por isso elas conseguem tomar as decisões. No final eu vou te dar uma ferramenta para isso, você vai fazer essa ferramenta, você vai listar isso. E aí a nossa mente passa por todo esse processo. Poxa, realmente é uma paixão para mim? Segundo, nossa, será que eu tenho essa personalidade? Eu tenho esses recursos pessoais para alcançar esse resultado? Nossa, mas quanto que isso vai custar, hein? Poxa vida. E aí vem uma outra conta, que é vezes as recompensas. As recompensas que essa decisão vai me trazer são maiores que os custos? Realmente, quando eu chegar lá, o que eu vou sentir no caminho? Existirá recompensa? E muitas vezes, o que começa a acontecer? Eu começo a viver os custos, na grande maioria das vezes, o custo eu vivo muito antes da recompensa. A recompensa você vive ao quadrado. Por quê? Porque ela é de longo prazo. Ela é um grande passo, às vezes, que você tem que dar na sua vida. Mas como você começa, é pelo custo. Pagando para obter este retorno. E quando as pessoas começam a pagar
para obter este retorno e as coisas começam a ficar difíceis, a adaptabilidade pressiona, estressa, coloca você em dúvida, você olha para a recompensa, olha para aquilo que está custando hoje, recompensa daqui a um tempo, custo é hoje, e aí você cai na cilada do curto prazo e acaba desistindo. Esse é um dos maiores motivos pelos quais as pessoas voltam atrás em suas decisões. Então, para a gente fortalecer aqui, todas as decisões passam por esse circuito. Você está precisando tomar uma decisão nesse momento? Em que área? No seu casamento, com relação a seu filho, com relação a alguma conduta, com relação a qualquer coisa. Saiba que existe esse processo que vai funcionar na sua mente. Poxa, eu quero. É uma paixão? Eu desejo isso? Segundo, que recursos eu tenho para fazer isso acontecer? Terceiro, quanto vai me custar tudo isso? E, poxa vida, a recompensa que eu vou receber de longo prazo é compensatória? Esse processo vai acontecer. E essas dúvidas que você vai gerando sem respostas no decorrer do processo faz com que você não decida nunca. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pegar uma folha de papel, colocar na folha de papel aí qual é a decisão mais importante que você está querendo tomar. Né? Poxa, Verê, eu quero muito usar o meu potencial, mas eu não consigo. Vamos imaginar, faça-se a seguinte pergunta. Se você hoje recebesse a visita, né, de uma varinha mágica, de uma fada madrinha, e ela com a varinha mágica disse assim, pronto, a partir de agora eu te autorizo a usar todo o seu potencial. O que você quer? Sem falar nos outros elementos. O que você deseja? Segunda parte. O que você quer? Qual é a decisão? Em que área você precisa tomar uma decisão? Às vezes a decisão está na área pessoal, às vezes a decisão está na área financeira, às vezes a decisão está na área profissional. Qual é a área que você precisa tomar essa decisão? E qual é a decisão que você precisa tomar? Qual é o resultado? Qual é o objetivo? Qual é o norte? Qual é a direção? Segundo, escreva. Por que isso é apaixonante para você? Por que você deseja isso? Escreva logo abaixo da sua decisão. Por que isso é prazeroso para você? Por que isso vai te trazer prazer? Que prazeres isso vai te trazer? Que ganhos isso vai te trazer? Que experiências maravilhosas você vai viver? Por que isso é apaixonante para você? Que sentimentos isso vai te trazer? Escreva por que isso vai valer a pena para você. Por que você quer isso? Depois disso, quais são os recursos que você precisa, que você tem? Quais são os recursos que você precisa? Quais são os recursos que você tem? E depois, em última instância, aqui no custo, o que você vai ter que abrir mão para que essa decisão possa acontecer. O que você tem que deixar para trás? Quais são os nãos que você vai ter que dizer? Sempre em torno do sim vai ter o não. Quais são os nãos que você precisa dizer? E aí, qual é a grande recompensa no final? Né? Qual é o grande, lá, quando você alcançar, quando você chegar lá, qual é a grande recompensa? Vai valer a pena? Por que vai valer a pena? Em uma frase, por que vai valer a pena? Então, a premissa, segundo o Tim Grover, decida-se. Primeiramente, decida. Decida o que você quer. Sem essa decisão, o seu potencial, o seu talento, não importa quanto você tenha. As pessoas falam, Verê, eu tenho muito talento. Mas decide um norte. Decide um norte. Por quê? Porque depois disso você precisa se comprometer. Se comprometa com essa decisão que você tomou. Lembre-se que é a decisão que canaliza o potencial. E faça uma lista de tarefas. Faça uma lista de tarefas. Faça um plano. Coloque todas as tarefas que você precisa executar em torno disso, daqueles custos, do que precisa de ser desenvolvido. Faça uma lista de tarefas e haja, entre em ação, obtenha resultado e repita o processo. Então, decida-se, comprometa-se, haja, obtenha resultado e repita o processo. Esse é o segredo, sem exceção. E aí também tem um segredinho. Decida-se,
Comprometa-se, sim. Haja, sim. Muitas pessoas agem, fazem, mas demoram para obter o resultado. Demoram para obter o resultado porque o que estão fazendo não está ainda adequado ao resultado que estão buscando. Então, muitas vezes você vai demorar muito tempo entre o agir e obter resultado porque as ações não são congruentes com o resultado que você está querendo. E aí não mude a meta, mude o modelo, mude a ação, mude o método. Se adapte, mas continue perseguindo aquilo pelo qual você decidiu. E aí quando você acertar, quando você alcançar o resultado, repita o processo várias vezes em todas as áreas da sua vida. Esse é o processo mais incrível na tomada de decisão. Então, só colocando aqui para você também algumas dicas, né? Defina o destino, né? Defina o destino. Defina ser excelente, né, no destino que você se propôs. Faça uma lista das suas tarefas. Cuidado para não se perder na percepção de recursos e de custos. Comece a agir, execute sem questionar. E mais do que isso, aprenda a dizer não, porque você vai dizer muito mais não para você, para quem você foi, para você se tornar quem você gostaria de ser do que você imagina. E esse é um ponto crucial para o seu sucesso. Então, repassando o nosso podcast hoje, falamos sobre decisões. Esse processo cognitivo que todos nós temos, desde das decisões mais simples até as decisões mais complexas, todos nós passamos por esse processo cognitivo de tomar decisões. A decisão, ela é um processo que acontece dentro da nossa cabeça. E é por isso que as interpretações são tão importantes. Estar bem é tão importante para você conseguir ter decisões equilibradas e usar o seu potencial. Repetindo, falamos aqui hoje o quanto as decisões, há uma decisão que canaliza o seu foco, que canaliza o seu potencial. Falamos aqui que os maiores e mais importantes atletas do mundo, antes de mais nada, tomaram uma decisão por se tornar quem foram, quem são. Essas pessoas tomam uma decisão, e a decisão é muito bem fundamentada nos seus interesses, isso é uma paixão, na clareza dos seus recursos, do seu potencial, na clareza de quanto vai custar tudo isso e principalmente na recompensa que desejam obter. Eles criam tarefas, não questionam a adaptabilidade que precisam ter para desenvolver a personalidade para se tornar a pessoa pela qual decidiram ser. Isso é excepcional, isso é fantástico. E cuidado, talvez você esteja preso em um desses elementos ao tomar uma decisão forte de futuro. Espero ter contribuído com você neste sábado maravilhoso. Lembre-se que seus problemas apenas estão esperando por uma decisão. Seu futuro está apenas esperando por uma decisão. E essa decisão é você quem toma, e você agora já sabe o caminho. Um grande abraço e até a próxima.